Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O excesso de acidez gástrica pode levar à formação de feridas na parede do estômago, conhecidas como úlceras. Vários fatores podem desencadear a úlcera gástrica, tais como a bactéria Heliobacter pylori, presente no trato gastrointestinal, o descontrole da bomba de prótons da célula do estômago, etc. Sais de bismuto podem ser utilizados no tratamento da úlcera gástrica. No estômago, os íons bismuto se ligam aos citratos, levando à formação de um muco protetor da parede estomacal. Pois muito bem, pessoal. Então ele vai fazer algumas perguntas aqui e a gente vai responder elas passo a passo. Então, considerando que no acetato de bismuto há uma relação de 3 para 1, então eu tenho 3 ânions. Tá? Então, é como se eu tivesse 3 partes desse ânion para 1 de cátion. Tá? Qual é o estado de oxidação do íon bismuto nesse composto? Mostre. Pois muito bem, pessoal. O que ele está falando aí? Ele está falando que o acetato, né? Não é 3 para 1? Primeiro, a gente tem que entender qual é a fórmula do acetato. Ele vem do ácido acético, ou seja, ácido etanóico, aquele ácido que está presente no vinagre. Pessoal, é basicamente isso aqui o nosso ácido acético. OH. Para nós descobrirmos o ânion acetato, ácido acético, sai o ico, vem o ato, então acetato, tá? O que acontece aqui? Nós temos a divisão onde sai um hidrogênio, né? E fica o meu ânion acetato. Tá aqui, ó, mais o H+, aqui. Tá legal? Então, ele perde um hidrogênio. Ele perdendo um hidrogênio, significa o quê? Eu vou até circular aqui de vermelho. Significa que ele tem uma carga de negativa, que é o meu ânion. Ele não está na proporção, vamos dizer assim, ó, de 3 ânions para 1 cátion. Então, eu tenho apenas um único cátion, que é de bismuto. Então, se ele precisa de 3 ânions, pessoal, basicamente vai ficar desse jeito aqui, ó. O meu ânion, vamos dizer assim, meu ânion acetato. Ele vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. Vamos escrever de um modo geral. C2H3O2 menos. A princípio, a gente tem que entender como que funciona isso, tá? Esse menos, pessoal, ó, esse menos aqui vem desse oxigênio aqui. Ele já perdeu, né, o hidrogênio que está aqui, e eu tenho apenas um aqui, um menos, que é a carga do meu ânion acetato. Então, o meu cátion, que é o bismuto, que está aqui, ó, bismuto, ele é positivo, que é meu cátion. Mas quanto? Ele não está na proporção de 3 para 1. Então, eu tenho 3 ânions e 1 cátion. Qual é a carga do meu bismuto aqui, pessoal? Se cada ânion é um menos, né? Vamos dizer assim, e eu tenho apenas um bismuto, eu preciso de quantas cargas positivas para neutralizar essas 3 cargas negativas aqui que obtém-se no acetato? Pessoal, é a quantidade de 3 cargas positivas. Então, olha lá. Eu tenho o bismuto 3+. Então, a resposta do meu bismuto aqui, pessoal, vai ser o quê? 3+. Essa é a minha resposta. Tá legal? Então, qual é o estado de oxidação do meu bismuto? 3+. Lembrando, cada carga do acetato vale 1 menos. Não está numa proporção de 3 ânions para 1 cátion. Se eu tenho 3 ânions, eu tenho uma carga de 3 menos.
Para ficar zero, eu preciso de 3 cargas positivas. Por isso que o estado de oxidação do bismuto vai valer 3 mais. Tá legal, pessoal? Então, essa é a resposta da pergunta A. Vamos para B. Escreva a fórmula do acetato. Basicamente aqui, como a gente já sabe todos os estados de oxidação de cada substância, nós temos aqui, então, ó, C3O2. Lembrando que ele já tinha perdido um hidrogênio. Se fizer a regra do tombo, pessoal, tá vendo? Olha aqui, ó. Vai ficar simples. Então, ó, eu desço um aqui e desço o 3 aqui. Tá legal? Como que vai ficar então aqui, pessoal? Vai ficar BI, como tem 1, não dá para simplificar, né? Porque eu tenho 1 e 3, eu vou colocar entre parênteses. C2H3O2, 3 entre parênteses. Essa é a fórmula do meu acetato de bismuto. Certo, pessoal? Como a gente já tinha as cargas, fica muito mais fácil agora de realizar a regra do tombo. C. Sabendo-se que o ácido cítrico tem 3 carboxilas e que sua fórmula molecular é C6H8O3, escreva a fórmula do citrato de bismuto formado no estômago. Primeiramente, o que a gente tem que entender aqui, ó? O que são carboxilas? Carboxila é exatamente isso daqui, pessoal. Então, ó, a minha carboxila de qualquer ácido orgânico, tá? Ácido orgânico é como? É exatamente isso daqui, ó. Eu vou ter a quantidade, né? Vou até colocar uma R aqui. Essa é a quantidade de carbonos que pode ter para o outro lado, independente da quantidade, tá? E a minha carboxila é exatamente isso daqui. Tá? Vou até circular de verde aqui, ó. Essa é a minha carboxila. Sendo a minha carboxila, fica do mesmo jeito que a gente viu lá no item A. Ou seja, eu tenho a parte negativa e a parte positiva. Onde sempre vai ser o positivo, liberando, né, o hidrogênio, e o oxigênio, que vai ficar uma carga negativa. Sendo assim, o que acontece com isso, pessoal? Cada carboxila vai ter a carga de 1-. Até o item C está falando, ó, tem 3 carboxilas. Se cada carboxila é 1-, 3 carboxilas vai ficar 3-. Tá certo, pessoal? Lembrando, se ele tem 3 carboxilas, ele também vai perder 3 hidrogênios. Então, basicamente, vamos escrever a fórmula dele aqui, ó. Eu não tenho C6H8O7. Ele vai perder 3H+, que vem 1 de cada carboxila. Tá legal, pessoal? Então, vai ficar exatamente isso aqui, ó. C6H5O7, 3-. Tá legal? Cada carboxila perdendo 1 hidrogênio. Nesse caso aqui, ele perde 3, porque tem 3 carboxilas, fica 3-. Como a gente já sabe o estado de oxidação, né, do bismuto, então bismuto é 3+, e o meu citrato é C6H5O7, 3-. Vamos realizar a regra do tombo, que foi o que pediu, né? Que ele quer descobrir a fórmula do sal, que é o citrato de bismuto. A gente faz a regra do tombo. Desce o 3, desce o 3. 1 de cada lado.
A gente só desce a quantidade das cargas, não a carga. Como tem 3 do bismuto, 3 também do acetato. Nesse caso aqui, pessoal, vai ficar como? Descendo 3 para cada lado, eu consigo simplificar. Então, vai ficar BI, C6, H5, O7. Essa é a fórmula do citrato. Então, vou até colocar o nome dele aqui, ó, citrato de bismuto. Lembrando, o exercício, pessoal, ele não exigiu que a gente fizesse o quê? A fórmula estrutural do ácido cítrico. Mostrei do ácido acético que dá um pouquinho para a gente entender. Mas o restante, olha lá como ficou. Tá certo? Então, o ácido cítrico tem 3 disso daqui, que são as 3 hidroxilas. Carboxilas, melhor dizendo, tá? Liberando, cada uma libera um hidrogênio. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!